trabalhar função polinomial de segundo grau, ou também chamada de função quadrática. Nós temos que, diferente da função do primeiro grau, a função quadrática ela tem 3 coeficientes, né? A, B e C. E cada um deles faz jus a uma determinada característica dentro da função. Então a gente vai falar sobre soma e produto das raízes, vamos falar sobre máximos e mínimos, vamos trabalhar com as raízes, obviamente, e a gente vai ver justamente essas características dos coeficientes. Vamos lá. Então, na primeira parte da nossa aula, a gente vai trabalhar com a função, né? Mostrando como é que ela funciona no seu formato inicial. Então, vamos começar falando sobre a função completa, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, né? Sendo que essa função também pode vir representada por y. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Nós temos aqui dentro da função, muitas vezes o cara vai falar assim, igual a zero e faz Bhaskara. Só que não necessariamente a função ela precisa, né, ter o cálculo das raízes primeiro como solução. Muitas vezes a gente nem está querendo saber como é que são as raízes da função. A gente quer apenas analisar a concavidade, analisar justamente crescimento e decrescimento. Então essa parte das raízes é algo que é bem específico para algumas questões. Beleza? Bem, em relação à concavidade, nós temos que o A é o que diz sobre a concavidade, né? Quando o A é positivo, a concavidade virada para cima, e quando o A é negativo, a concavidade virada para baixo. Muitos professores ficam meio ressabiados em relação a falar sobre o A como sendo coeficiente angular. É porque normalmente quando a gente fala sobre coeficiente angular na função do primeiro grau, nós temos aí que ela expressa justamente uma relação de ângulo, né, com o eixo x. Só que o coeficiente A em qualquer tipo de função, ele faz com que a função tenha uma determinada deformidade. Então, ele é o coeficiente angular. Nós temos que no do primeiro grau definir se a reta é crescente, decrescente, e se o A for igual a zero é constante. Na do segundo grau, concavidade para cima ou para baixo. E nós temos aí que o entortamento da função depende justamente do coeficiente da frente. Então, por exemplo, uma função do terceiro grau, se nós tivermos um coeficiente ax ao cubo, nós temos aí que esse coeficiente ax ao cubo vai dizer se a função ela tem esse formato ou tem esse formato assim. Tá? Então, nós temos aí que o A é o coeficiente angular de qualquer função polinomial, que ela vai falar a respeito da declinação das concavidades da função. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aí que dentro dessa função, né, a gente sabe sobre o coeficiente A, já vamos falar do coeficiente B e C, só que no primeiro momento a gente vai ter o seguinte, quando a gente fala sobre a função dentro do plano cartesiano, nós temos que a função do segundo grau, ela necessariamente intersecta o eixo y e não necessariamente intersecta o eixo x. Nas funções do primeiro grau, elas sempre intersectam o eixo x e y, com exceção da função constante, obviamente. Então, quando a gente tem a função do primeiro grau, crescente ou decrescente, então elas sempre intersectam o eixo x e o eixo y. Só que no caso da segundo grau, não necessariamente. Se a parábola for chamada uma parábola flutuante, ela não vai intersectar o eixo x, consequentemente é uma parábola onde não tem raízes reais. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Então, dentro das características básicas da função, nós temos esse aqui é o formato da função sendo completa. Nós temos aí sua concavidade virada para cima ou para baixo, dependendo do coeficiente A. Nós temos aí que o termo independente da função polinomial, que no caso aqui é o C, na função do primeiro grau é o B, é onde intersecta o eixo Y. Então, nesse caso daqui, é o nosso C. Por que isso? A partir do momento que a função intercepta o eixo Y, automaticamente o x vale zero. Então, se o x vale zero, vai zerar essa parte, vai sobrar apenas o termo dependente. Então, numa função polinomial de qualquer grau, você quer saber aonde ela intercepta o eixo y, basta analisar o termo dependente. Se não tem termo dependente, automaticamente a função passa pela origem. Então, é um ponto importante. Bem, em relação ao corte no eixo x, quando corta o eixo x, aí quem vale zero é o y, né? Então, nós temos aqui, eu representei com uma função interceptando em 2 pontos, né? Então, ele tem 2 raízes, que é o que nós vamos falar agora. Então, a partir do momento que o y vale zero, é o que nós chamamos de zero ou raiz da minha função.
Então é o momento onde a função assume o valor zero. A partir do momento que a função assume o valor zero, consequentemente a gente cai numa equação quadrática, né? A equação do segundo grau. Daí que vem a ideia de aplicar a fórmula de Bhaskara. Então quando a gente estuda equações quadráticas lá no nono ano, lá no ensino fundamental, a gente só fica fazendo Bhaskara, né? Nesse caso não, a gente está analisando dentro de um plano cartesiano uma função. E a partir do momento que o y vale zero, aí nesse momento há a necessidade de aplicar a fórmula de Bhaskara e, em especial, quando a função ela é completa. Quando é incompleta, a gente vai ver no próximo quadro que não há essa necessidade, beleza? Então nós temos aqui que a utilização da fórmula de Bhaskara, né, passa justamente pelo reconhecimento do delta, né, que é o nosso discriminante, e a fórmula completa é menos b mais ou menos a raiz do delta, que é o nosso b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a, né? Então essa daqui é a fórmula de Bhaskara. Então nós vamos chamar a atenção aqui justamente pelo delta, né, que é o b ao quadrado menos 4ac, onde o seu nome real é chamado de discriminante. Nós temos que o nome discriminante é porque a função do segundo grau ela pode ser discriminada de três formas distintas, né? Com o delta positivo, nós teremos duas raízes completamente distintas. Quando o delta é igual a zero, nós temos duas raízes iguais, o que graficamente vai aparentar que nós temos uma única raiz. E quando o delta é igual a um número negativo, né, o delta é negativo, nós temos que essa função será uma parábola flutuante, ou com cavidade virada para cima, ou com cavidade virada para baixo. Então, vou escrever essas informações aqui, que elas são de extrema importância, né? Então, nós temos aqui delta maior do que zero. Então, o delta foi um número positivo, nós teremos mais ou menos a raiz desse número positivo. Então, nós temos aqui duas raízes reais e completamente distintas. A partir do momento que o delta é igual a zero, ao tirarmos mais ou menos a raiz de zero, vamos ter mais ou menos zero, né? Então, nós teremos o que nós chamamos de duas raízes reais iguais, o que graficamente vai ser uma única raiz. E quando o delta dá um resultado negativo, não possui raiz real, né? Então, mais para frente no ensino médio, a gente acaba trabalhando com raízes complexas, mas não é o momento. Até porque dentro da notação de função, toda função a gente diz que é de R em R, ou seja, domínio real, o x tem que ser real, e a imagem também tem que ser real. Então, por isso que normalmente nos livros didáticos, vocês veem alguma coisa do tipo, ó, F de R em R. Então, nós temos que tanto o domínio quanto a imagem devem ser necessariamente reais, ok? Então, baseando-se no nosso discriminante, eu consigo fazer uma tabela bem interessante, baseando-se nas características do coeficiente A, do coeficiente angular, e justamente do delta, né? Então, vou fazer uma tabelinha aqui. Olha, essa tabelinha vai ser de extrema importância para vocês na diferenciação dos 6 modelos principais, 3 com a concavidade virada para baixo e 3 com a concavidade virada para cima. Então, vamos lá. Bem, então quando o A é maior que zero, concavidade para cima. A menor que zero, concavidade virada para baixo. Em relação ao delta, delta positivo, duas raízes distintas, delta igual a zero, duas raízes reais iguais, delta negativo não possui raiz real. Então aqui eu vou botar como se fosse o eixo x, né, em todas as nossas funções. Então nós vamos ver aqui os 6 modelos que nós podemos criar. Então nós temos aqui concavidade virada para cima, aqui intersectando duas vezes o eixo x, aqui só encostando no único ponto, finge que encostou no ponto só, tá? No eixo x e aqui uma parábola flutuante. No outro caso, quando A é negativo e o delta positivo, concavidade virada para baixo, cortando em 2 pontos, concavidade virada para baixo, só encostando,
com cavidade virada para baixo, sem interceptar o eixo x. Então essas são as características principais do coeficiente A em relação ao delta, que é justamente o cara que discrimina em relação ao número de raízes, criando esses 6 modelos iniciais de função de segundo grau, beleza? Então esse foi o nosso primeiro quadro, vou apagar, vou para o segundo quadro. Vamos lá, galera! Dando prosseguimento na nossa função de segundo grau, a gente vai analisar os coeficientes e as funções incompletas do segundo grau. Nós temos aí que no primeiro quadro, eu já falei sobre o coeficiente angular, o A, que diz se a função tem concavidade virada para cima, concavidade virada para baixo, ou se no caso A vale zero, ao eliminarmos essa parte daqui, o que sobra é uma função polinomial do primeiro grau. Consequentemente, no formato bx mais c, será uma função crescente ou decrescente. Para analisarmos o B, nós vamos fazer primeiro uma análise do C. Por quê? O C, como é o coeficiente que a gente analisa pelo corte no eixo Y, nós temos, se intersecta na parte de cima, o C é positivo. Intersecta-se na parte de baixo, o C é negativo. E se passa pela origem, o C é igual a zero. Então nós temos aqui que o C, que é o termo independente da função de segundo grau, ele vai dizer se ao cortarmos acima do eixo x, onde o y é positivo, C é positivo, abaixo negativo, passando pela origem zero. Ao analisarmos o ponto de encontro com o eixo y, nós vamos traçar uma reta. Se essa reta for crescente, o B é positivo. Se essa reta tangente for decrescente, o B é negativo. E se essa reta for constante, é porque o B vale zero. Então nós temos aqui, para analisarmos bem o coeficiente B, basta analisarmos o ponto de encontro da função com o eixo y, que no caso é o C, e traçar uma reta. Reta crescente, B positivo, decrescente, B negativo. Se for constante, o B é igual a zero. Vamos lá. Então vamos dar prosseguimento falando sobre as funções incompletas. Funções incompletas do segundo grau. Então vamos lá. No nosso primeiro caso, a gente vai analisar quando o C for igual a zero, que é justamente um dos casos aqui. Então, ax ao quadrado mais bx. Então nós temos aqui, quando C é igual a zero, a gente já percebeu que necessariamente essa função passa pela origem. Então, uma das características principais da função de segundo grau, quando C é igual a zero, é que necessariamente uma das raízes será igual a zero. Então vamos ver aqui um exemplo. Então vamos supor que nós tivéssemos a função 2x ao quadrado menos 6x. Então nós temos aí que a concavidade virada para cima porque o A é positivo, ok? Só que não tem o C. Então, ao igualarmos essa função a zero, no intuito de determinarmos as suas raízes, a gente poderia aplicar a fórmula de Bhaskara com A igual a 2, B igual a menos 6 e C igual a zero. Só que não há necessidade, toda vez que a função do segundo grau, ao igualarmos a zero, cria-se um polinômio incompleto de segundo grau, você pode utilizar uma outra metodologia baseando-se na parte de polinômios. Nesse caso daqui, nós podemos colocar sempre o x em evidência. Vocês vão perguntar, poderia botar o 2x? Sim, pode botar o 2x. Mas eu vou botar o x devido a uma determinada característica principal. Então, vou botar o x em evidência, vai ficar 2x menos 6 igual a zero. Se o produto entre dois polinômios é igual a zero, ou é porque a primeira parcela vale zero, ou porque a segunda parcela vale zero. Então, sempre vai ser um produto de dois termos, duas parcelas, né? Dando zero, é porque o primeiro é zero, o segundo é zero. Ao igualarmos cada uma das partes a zero, vamos obter x1 igual a zero. Que a gente já sabia que, pelo fato do C igual a zero, ia passar pela origem. Ao igualarmos a segunda parte a zero, 2x menos 6 igual a zero, vamos fazer a continha rápida, 2x igual a 6, x igual a 3, ok? Que eu descobriria da mesma forma se eu botasse o 2x em evidência. Só que ao botarmos só o x, a gente já determina essa raiz mais rápido. Então por isso que eu prefiro botar primeiro o x em evidência, ok? Então vamos lá.
Para a construção desse gráfico agora, nós temos que analisar o coeficiente A, que vai dizer a respeito da concavidade, e pelas raízes nós temos aqui, né, que são iguais a 0 e 3. Então, o esboço desse gráfico aqui é uma função desse tipo, passando aqui pela origem e cortando no 3. Então, como característica fundamental do polinômio incompleto do segundo grau, quando, no caso, o c é igual a 0, é o fato de termos uma das raízes iguais a 0 e a função passando, consequentemente, pela origem. Então, vou botar aqui, ó, quando c for igual a 0, uma das raízes é nula. A característica dessa função. E completa a informação com o passar pela origem, que é extremamente importante. Bem, no nosso segundo caso aqui, nós temos o b igual a 0, segundo caso. Y é igual a ax ao quadrado mais c. Então, nesse caso aqui, é o b sendo igual a 0. Então, sendo b igual a 0, a gente vai ver que essa reta ela será constante. Só que tem uma característica a mais aí em relação à função. Então, vamos ver o nosso exemplo, uma função do tipo y é igual a x ao quadrado menos 9. Então, nós temos que o a vale 1 e o c vale menos 9. A parábola também com cavidade virada para baixo. Ao igualarmos essa função também a 0, para determinarmos as suas raízes, novamente eu não preciso aplicar a fórmula de Bhaskara. Eu falei que regionais incompletos não há necessidade de fazer isso. Basta, nesse caso aqui, passar o 9 para o outro lado, x ao quadrado igual a 9. Na operação inversa do quadrado, vamos fazer mais ou menos a raiz. Consequentemente, nós teremos mais ou menos 3. Então, nós temos aqui, quando a função tem o b igual a 0, as raízes sempre serão simétricas, o que vai ocasionar justamente essa característica do gráfico. Então, nós temos 3 e menos 3, 4 e menos 4, 5 e menos 5. Então, é assim que funciona. Obviamente, quando a função tem raízes. Lembrando que a gente pode ter o delta igual a 0. Só que, mesmo assim, ela vai ser simétrica, mesmo tendo as raízes complexas. Então, o esboço desse gráfico aqui tem essa característica. Ó. Então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano. Fazer um esboçozinho rápido, onde a nossa parábola, com cavidade virada para cima, lembrando que foi horrível, mas tudo bem. Vou fazer melhor. Ela intercepta aqui no menos 9, que é o nosso c, e nós temos que as duas raízes são simétricas entre si, menos 3 e 3. Então, nós temos aqui como observação que eu vou deixar em relação às raízes é quando b igual a 0, as raízes são simétricas. Beleza? E o último caso seria o b e o c ambos sendo iguais a 0, né? Vou fazer um rascunhozinho aqui sobre uma observação da função. Deixa eu deslocar essa parte. Não, tá bom, aqui acho que dá. Vou botar aqui terceiro caso pequenininho, que seria uma função y igual a ax ao quadrado apenas. Então, nesse caso aqui, tanto b quanto c são iguais a 0. Nós temos aí, quando os dois são iguais a 0, né, essa função só tem uma raiz, que é a própria origem. E aqui eu vou esboçar vários gráficos para a gente analisar a concavidade e vocês vão criar uma nova conclusão em relação à função, que é justamente na característica sobre o coeficiente A dentro da função polinomial do segundo grau. Então, nós temos aqui, ó,
Então aqui de vermelho eu vou dizer que é a função y é igual a 3x ao quadrado. De azul vou dizer que é y é igual a 2x ao quadrado. De verdinho vou botar a função y é igual a x ao quadrado. E esse azul virado para baixo, y é igual a menos 2x ao quadrado. Então nós temos aqui que quanto maior é o coeficiente angular da função do segundo grau, nós temos que essa função vai ficar mais fechada. Então estou aumentando o A, a função vai fechando, fechando, fechando. Conforme eu vou diminuindo A igual a 2, 1, meio, 1/3, ela vai abrindo. Se o A fica igual a 0, vira uma reta. Se o A ficar negativo, ela fica com cavidade virada para baixo. Então nós temos aqui que esse caso especial acaba nos dando uma nova ideia da função polinomial de segundo grau, que diz que quanto maior é o coeficiente angular, mais fechada é a função. Quanto menor, mais aberto. Se ele fica negativo, automaticamente a função tem a concavidade virada para baixo. Beleza? Galera, então até daqui a pouco, próximo quadro. Fala galera, vamos lá. Nós temos aí que dentro desse quadro a gente vai expressar sobre os aspectos maximizantes e minimizantes da função. Nós temos aí que a função tem máximo ou mínimo, dependendo, obviamente, da concavidade. Então vamos lá. Máximo ou mínimo. Nós temos aí que, independente se é máximo ou mínimo, nós temos aqui que essa função, né, tem um vértice de coordenadas x do vértice e y do vértice. Nós temos que a fórmula do x do vértice é dada por, vou botar aqui, menos b sobre 2a, que é dada pela média aritmética entre as raízes, que eu já vou demonstrar para vocês. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Uma das características extremamente importantes da função é o seguinte: ponto de máximo com cavidade tem que ser virada para baixo, porque aqui ela vai ter o ponto máximo. E para ter ponto mínimo, a concavidade tem que ser virada para cima. Aqui nós temos o ponto mínimo. Então, o vértice da parábola, né, é justamente o local onde a função deixa de ser crescente para virar decrescente ou deixa de ser decrescente para virar crescente. Então, é justamente o momento onde ela muda sua característica de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Exatamente pelo vértice passa o que nós chamamos de eixo de simetria. Eixo de simetria. E a partir desse eixo de simetria que a gente consegue chegar à fórmula do x do vértice, pela média aritmética das raízes. Então a gente vai ver isso daqui a pouco. Então uma função, muitas vezes o cara não sabe o que aplicar. Se eu devo utilizar o x do vértice ou o y do vértice. Se ele pergunta sobre o vértice, obviamente o cara calcula os dois. Mas se não pergunta, são aquelas questões contextualizadas, falando sobre aspectos maximizantes ou minimizantes, ele sempre vai ficar na dúvida. E eu vou chegar a uma determinada conclusão a partir daí. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo de uma função do segundo grau e a gente vai construir todas as características da função a partir daí. Ok? Então vamos supor uma função do tipo y é igual a x ao quadrado menos 8x mais 15. Então nós temos aí que essa função, né, tem o coeficiente a positivo, o a vale 1, o b vale menos 8 e o c é igual a 15. Em relação aos coeficientes que a gente viu no quadro anterior, nós temos que principalmente o a e o c são extremamente fáceis de visualizar na função. O a em relação à característica da concavidade e o c no corte no eixo y. E o B vai ser uma análise posterior dentro desse corte no eixo Y, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe qual é a característica do gráfico com cavidade para cima e corta o eixo Y no 15. Ao igualarmos a função a zero, nós vamos ter as raízes da função. Então, baseando-se no delta. Tem gente que prefere fazer um delta separado, eu gosto de fazer tudo junto, né? Então, nós temos x é igual a menos
o b, que é negativo, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Esse delta aqui já vai mudar a cor, porque a gente vai reaproveitá-lo para a característica do y do vértice. Nós temos aqui que vai ficar 64 menos 60. 64 menos 60 sobre 2, x é igual a 8, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é um delta positivo, consequentemente duas raízes distintas. Então aqui vai ficar x é igual a 8 mais ou menos 2 sobre 2. Assim eu terei de x1, 10 sobre 2, 5, x2, 6 sobre 2 dá 3. Então nós temos aqui duas raízes, inclusive, positivas. Então, ao esboçarmos esse gráfico dentro do plano cartesiano, a gente vai ter algumas certezas interessantes, né? Em relação tanto aos coeficientes quanto às raízes, que a gente já conhecia justamente dos quadros anteriores. Então, nós temos aqui uma parábola com cavidade virada para cima, tem raízes 3 e 5 e intercepta o eixo y no 15. Essa função, ela tem ponto mínimo, ela não tem ponto máximo. Para ser ponto máximo, a concavidade deveria ser virada para baixo. Qual é o detalhe? Nós temos aqui, como pelo vértice passa o eixo de simetria, não há necessidade de você aplicar a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a. Por quê? Porque o lugar geométrico equidistante às raízes é a média aritmética entre as raízes. 5 mais 3, 8 sobre 2 dá 4. Então, se você fizer o teste, você vai ver que se pega x1, soma com x2 e divide por 2, dá exatamente o x do vértice. Eu não vou provar toda a fórmula agora para vocês, porque senão o vídeo fica extremamente cansativo, né? E não é a ideia que a gente tem para o nosso curso. Bem, então aqui, ao jogarmos no x do vértice menos b, que é menos 8, sobre 2 vezes o a, que é 1, vai ficar 8 sobre 2, que é igual a 4. A gente chega à mesma característica. Então, lembre-se que o x do vértice, a fórmula do x do vértice é obtida pela média aritmética das raízes. Soma e divide por 2, você vai ter o x do vértice. E o y do vértice, se você não lembrar a fórmula, basta pegar esse resultado e jogar lá na função. Pegou o 4 e jogou aqui no lugar do x, você vai ter o y correspondente, que é justamente o par ordenado do x do vértice, que é o y do vértice. Então, para a gente utilizar a fórmula aqui, eu vou ter menos delta sobre 4a. O delta é o cara que está dentro da raiz. Então, vai ficar menos delta sobre 4 vezes a. Então, vai ficar menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. Então, intercepta o eixo nós temos aqui que o y no vértice no eixo y é menos 1. Então, nós temos concavidade virada para cima, porque o a é positivo, intercepta no 15, que é o c, as raízes são calculadas pela fórmula de Bhaskara, e nós temos que o x do vértice é média aritmética, e o seu par ordenado, que é o y do vértice, poderia obter jogando lá na função, ok? Aqui eu fiz a opção de jogar na fórmula mesmo, tá? Então, nós temos aí que muitas vezes o problema está na interpretação de uma questão. O cara está falando lá, por exemplo, que o lucro de uma empresa é dado pela função. Lucro em função do número de peças é dado por menos 2n ao quadrado mais 100n menos 3.000, por exemplo. Então, nós temos aqui uma questão, vamos supor que falasse sobre o lucro em relação ao número de peças. Ok? Então, essa é a nossa função do lucro de uma empresa em função do número de peças.
Ah, mas Vitor, se eu substituir ali n igual a 1, vai dar um valor negativo. Até porque se todo mês eu vendo uma peça só, eu vou acabar saindo no prejuízo, né? Então, por isso que eu tenho alguns gastos mínimos, né, mensais, como aluguel, imposto, etc e tal. Eu tenho que vender mais peças para que se torne algo atrativo para mim. Então, nós temos aí que essa é a função que nós chegamos. Então, como dentro de uma questão eu vou saber se eu devo utilizar o x do vértice ou o y do vértice? Se a pergunta está em relação ao lucro, qual o lucro máximo, nós vamos utilizar o y do vértice, porque a pergunta está em relação ao y. Se a pergunta está falando a respeito do número de peças que eu preciso vender para ter o lucro máximo, aí será o x do vértice. Lembrando que o nome máximo e mínimo é relativo ao y do vértice. Nós temos aqui que é o menor valor que o y assume, o menos 1. Não é o menor valor que o x assume. Dá para ver que o x do vértice é 4, tem um 5, a função ela vai abrindo, né? 6, 7, 8, 9, tem vários valores. Até porque o domínio tem que ser real, a gente vai utilizar todo o domínio. A imagem que é limitada, do menos 1 para cima. Essa função a gente diz que a imagem dela tem um y maior ou igual a menos 1, né? Então nós temos aí que o ponto mínimo, né, o valor mínimo da função é menos 1. Então nós temos aí que o nome maximizante e minimizante, máximo e mínimo, é relativo ao y do vértice, não ao x do vértice. O x do vértice é o agente que torna máximo ou mínimo. Então, qual é o lucro mínimo? Qual é o lucro máximo? Eu estou querendo saber ali o y do vértice. Nesse caso, só tem como ter lucro máximo, que é a concavidade virada para baixo. Quantas peças eu preciso vender, o agente, para tornar o lucro máximo? Opa, eu estou querendo saber alguma coisa ligada ao x do vértice. Então, nós temos aí que a diferença está na pergunta, se é o lucro máximo ou o agente que vai tornar o lucro máximo. Então, isso vai diferir na hora da prova de uma determinada questão, se eu devo fazer o uso do x do vértice e y do vértice. E com certeza absoluta, numa prova múltipla escolha, o cara vai botar numa determinada múltipla escolha o x do vértice, na outra o y do vértice, justamente para poder causar essa dúvida, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, galera. Dando prosseguimento aí, vamos falar sobre soma e produto das raízes. Nós temos que a soma das raízes é dada por menos b sobre a e o produto das raízes c sobre a. Então tem que tomar um cuidado, primeiro porque o x do vértice tem a fórmula menos b sobre 2a. Muitas vezes o cara confunde um com o outro. Então nós temos soma menos b sobre a, produto c sobre a. Quando o a da função é igual a 1, muita gente até faz o cálculo das raízes por aquele métodozinho da soma e produto. Então já já a gente vai falar sobre isso. Então nós temos aqui que a soma ela expressa o x1 mais o x2. E nesse caso o produto é o x1 vezes o x2. Dentro de algumas características bem peculiares, por exemplo, quando c é igual a zero, nós temos que uma das raízes é igual a zero. Então, quando eu vou fazer o produto sempre vai dar zero. Então, é uma das coisas que tem que ficar ligado sobre isso. A gente viu também nas funções incompletas que quando b é igual a zero, as raízes são simétricas. Sendo as raízes simétricas, quando a gente faz a soma aqui dá zero. Então, quando você tem o c igual a zero, automaticamente o produto dá zero. Quando b igual a zero, a soma que vai dar zero. Então, dentro da soma e produto também tem essa relação bem interessante, tá? Para as funções que são incompletas no segundo grau. Bem, no quadro anterior a gente fez o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 8x mais 15, né? Então, na hora que eu igualei essa função a zero, nós determinamos duas raízes. Então, vou utilizar isso aqui só para ficar mais rápido. Ao igualarmos a zero, a gente descobriu que x1 foi 5 e o x2 igual a 3. A ordem não vai fazer a menor diferença para a gente, tá? Então, nós temos aqui, ao colocarmos isso dentro do plano cartesiano, a influência da soma e produto não vai fazer a menor diferença para a gente, tá? Então, eu tinha montado um gráfico parecido com esse aqui para gente. Então, botei aqui que a raiz era 3, a outra era 5, aqui interferia no y 15, x do vértice 4, y do vértice menos 1.
O detalhe aqui em relação das raízes é o seguinte: como nós temos que o A vale 1, automaticamente com essa característica, a função do tipo y é igual a x ao quadrado, com o A igual a 1, nós temos que o B se torna menos a soma. E nós temos que o C se torna o produto. Então, se a gente analisar aqui, menos B. Então, menos B vai dar 8, que é a soma das raízes. E o C é justamente o produto, que é a multiplicação das raízes. Então, toda função do segundo grau que tem um A igual a 1, automaticamente se estabelece esse padrão aqui. X ao quadrado menos SX mais P. Ou seja, troca o sinal do B, você vai ter a soma, e analisando o C, você vai ter o produto. Então, nós temos aqui essa fórmula interessante para algumas características, né, bem específicas da função do segundo grau, caso ele queira falar sobre alguma característica da função, principalmente ligada a somar e subtrair as raízes, beleza? O último detalhe aí que nós vamos falar é o seguinte, é sobre a soma dos inversos, tem até uma formulazinha para isso, né? Quando a gente fala sobre a soma dos inversos das raízes, que eu vou pegar 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Para a soma de frações, nós temos que, quando os denominadores são diferentes, a gente tem que tirar o MMC. Então, a gente vai botar aqui o x2, aqui vai ficar o x1. Então, ao multiplicar a parte de cima, vai ficar x2 mais x1 sobre o produto, né? x1 vezes x2. Então, nós temos aqui a soma dividido pelo produto. A soma das raízes é dada por menos b sobre a. E o produto das raízes é dado por c sobre a. Na divisão de frações, nós temos, repete primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Ao simplificarmos o a com a, consequentemente, a gente acha que a soma dos inversos, que é igual a soma dividido pelo produto, é dado por menos b sobre c. Então, em casos bem específicos, ele pode falar sobre a soma dos inversos das raízes. Por exemplo, quero saber, as raízes são 3 e 5, a soma dos inversos. Então, 1/3 mais 1/5. Então, se você fizer menos b sobre c, vai ficar 8 sobre 15. Já sai direto. Beleza? Galera, então com isso a gente fechou aqui todo o nosso conteúdo teórico da função polinomial de segundo grau. Eu espero que vocês consigam dar ênfase em relação a isso com listas de exercícios que nós vamos colocar disponíveis, que vocês já têm disponíveis aí, ok? Então, com listas de exercícios, com o livro didático, você consegue aprofundar toda essa parte de função de segundo grau, sendo que toda a parte teórica aqui está completa, beleza? Valeu, galera. Grande beijo. Valeu.